O Internacional venceu hoje a equipe do Monson e garantiu o primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Gaúcho. Já tem um adversário definido, é o Caxias, mas existem algumas designações e combinação de resultados para o mata-mata que pode garantir vantagens para a final. E eu vou te explicar mais ou menos isso. É claro, falar um pouco a respeito desse jogo. Quase teve Grenal na semifinal, mas o Inter conseguiu vencer a equipe do Monson mesmo sob muitas dificuldades. O técnico Roger Machado, na entrevista coletiva, deu pistas em relação à recuperação de dois jogadores importantíssimos, Alan Patrick e Wesley, que tiveram seus boletins médicos divulgados antes do jogo. E aí gerou toda uma repercussão. Quanto tempo o Alan Patrick vai ficar fora? Quanto tempo o Wesley vai ficar fora? Será que eles estão fora do Campeonato Gaúcho? O Roger deu uma boa dica a respeito disso na coletiva e, inclusive, projetou um time sem os dois na semifinal. Mudanças, é claro, terão que ser feitas, inclusive, em relação ao plano tático do Internacional. Eu vou falar sobre tudo isso depois, é claro, da vinheta. Bora lá, gurizada! Olha só, a primeira coisa que tu que tá aí do outro lado da tela precisa fazer é se inscrever no canal. Te inscreve no canal, que é muito importante. Nós chegamos na marca de 18 mil inscritos nessa semana e eu tenho uma meta de chegar a 20 mil, quem sabe no próximo mês. Eu acho que é possível. Se você que tá aí se inscrever e passar para outras pessoas também, compartilhar é muito importante. Deixa o teu like também, curte o vídeo, porque ajuda muito o canal a dar aquele engajamento e esse conteúdo ser entregue para mais colorados, para que todo mundo se sinta muito bem informado aqui com o canal do Lucas Fontes. Ativa o sino das notificações também para não perder nenhum conteúdo. Bom, o Internacional venceu hoje a equipe do Monson por 2-0. Eu estou de férias no canal do Baldasso, então hoje eu tive uma experiência diferente de acompanhar o jogo pela TV. Fazia muito tempo que eu não acompanhava o jogo pela TV. É claro que o jogo, quando começou o jogo, foi muito difícil do Internacional jogar e eu arrisco dizer que se as condições do gramado elas ficassem até o final, como ficou ali no início do jogo, com muita chuva, o Inter não ia conseguir ganhar do Monson. Tanto é que, a partir do momento do início até a partir do momento em que o árbitro paralisou o jogo, o Inter não conseguiu finalizar, não era futebol. E a partir do momento em que o árbitro, é claro, prudentemente fez o jogo ser pausado temporariamente até que os funcionários pudessem tirar ali, é claro, toda a questão da água e tal. A drenagem não funcionou muito bem hoje no estádio Beira-Rio, é uma das coisas que a gente inclusive está indo atrás. Por que não funcionou? Sempre funcionou muito bem. Eu acho que tem questão da enchente, enfim. Isso é outro assunto, um assunto para uma outra hora. Mas a partir do momento que o jogo recomeçou, demorou um pouquinho ainda para a questão do gramado ficar melhor, mas a partir do momento que começou a secar de vez o gramado, o Inter começou a jogar bola. O Inter conseguiu achar os espaços, aquela mecânica de jogo do técnico Roger Machado foi implementada, mesmo que o time não fosse, é claro, totalmente titular. Algumas peças, é claro, que não têm jogado regularmente, entraram e desempenharam muito bem, assim como mecanismos que o técnico Roger Machado geralmente não usa, foram testados nesse jogo e deram muito certo, principalmente em relação ao Borré e Valência. Claro que ele já utilizou esse mecanismo em outros jogos, mas hoje foi um pouquinho diferente, até vou explicar um pouquinho depois, quando o técnico Roger Machado falou ali na coletiva, eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas assim foi o jogo, né? Um jogo difícil, quase que deu clássico Grenal na semifinal, e eu vou te falar, tá? Eu acho que pro Inter teria sido bom o clássico Grenal. Teria sido bom o clássico Grenal, porque o Grêmio vai fazer uma viagem longa para Roraima, e ao mesmo tempo que os reforços do Grêmio que estão chegando não teriam tempo de repente se aclimatar, mas enfim, o Grenal vai ficar só para a final, é claro, se o Grêmio passar, se o Inter passar, e existem alguns mecanismos que eu vou te explicar para que o Inter tenha algum tipo de vantagem em uma final eventual contra Grêmio ou quem sabe contra o Juventude. O Inter garantiu a classificação como primeiro lugar do grupo, tá? O primeiro lugar geral, né? Com 20 pontos, por exemplo. Tá? Uma pontuação que faz com que o Internacional, inclusive, tenha vantagem na semifinal. Vai enfrentar o Caxias com um jogo de volta no estádio Beira-Rio. Mas tem uma coisa muito importante em relação à final. Se o Inter passar, é claro, contra o Caxias, e a gente imagina que vai passar, é o que eu espero, né? O Inter é favorito contra o Caxias. Existe a questão da pontuação geral. Por exemplo, se o Inter quer pegar o Grêmio na final, ou o Juventude na final, terá que
através dos acúmulos de pontos da primeira fase com os da semifinal, ter mais pontos que o seu adversário para levar o jogo para o estádio Beira-Rio. E eu vou citar muito exemplo do Grêmio, tá? O Inter está com 20 pontos, o Grêmio está com 17. O Inter garantiria uma final no Beira-Rio contra o Grêmio se conseguir ganhar um jogo do Caxias e o outro jogo pode até empatar. Se ganhar os dois, já era, final no Beira-Rio. Se ganhar um jogo empatar o outro, também está garantido. O que não pode acontecer é o Grêmio tem 3 pontos atrás do Internacional. Se o Grêmio conseguir a classificação contra a equipe do Juventude com 2 vitórias e o Inter ganhando uma e perdendo outra, a final é na Arena. Isso é muito importante para definir, é claro, a final, caso aconteça em Clássico Grenal, e com o Juventude vale um pouco diferente, porque o Juventude teve uma pontuação um pouquinho diferente, ficou acima do Grêmio, tá? Eu já vou falar sobre os aspectos de lesões do Internacional, porque o Roger Machado falou a respeito disso, é importante a gente tocar nesse assunto. Mas antes, gurizada, eu quero falar sobre o Ativo, porque o Ativo é o estimulante sexual 100% natural para você que de repente está com a vida em casal, que não é mais aquela mesma coisa, né? Não tem mais aquela energia, aquela pegada. Final de semana tá aí, o carnaval tá chegando, tu tem que ter o Ativo contigo, tá? É muito rápido, simples e eficaz tu chamar o pessoal do Ativo e eles vão entregar na tua casa com uma caixinha sigilosa. Eu sei porque o pessoal me entrega lá, não tem nenhum tipo de identificação, nenhum tipo de constrangimento. Ativo, funciona. Tô aqui dizendo porque funciona e dá certo. Tem um Ativo Gladiador que te ajuda a ter mais desempenho, não só na vida em casal, mas também no dia a dia, para ter mais disposição. E o Ativo Ultra, é claro, para fazer você ter a autoestima elevada em relação ao seu desempenho sexual. Tem Ativo Fêmea também para mulherada, para ter mais libido, enfim, tem vários produtos do Ativo 100% natural, ninguém contraindica Ativo porque não é remédio, tá? É um composto 100% natural. Bora lá, eu quero falar sobretudo da entrevista coletiva do técnico Roger Machado, porque o boletim médico do Internacional foi divulgado a partir do momento em que o Inter divulgou a lista de relacionados. E nele foi colocado que o Alan Patrick teve uma lesão ligamentar no tornozelo. O Inter não apontou prazo. Isso deu uma grande polêmica, né? O Inter não apontou prazo em relação ao Patrick. E eu acho que foi proposital, tá? Até para manter um certo mistério. E aí muita gente entrou na dúvida, poxa, quanto tempo vai ficar de fora? Enfim, vai ficar fora 3 meses, 2 meses, vai ficar fora do Campeonato Gaúcho. O que se entende e o que eu também, conversando com pessoas que entendem a respeito disso existe graus, é claro, de lesões. Depois a gente vai falar até do Wesley, tá? O que se fala é que o Alan Patrick teve uma lesão de grau 1. E o técnico Roger Machado falou na entrevista coletiva que ele teve um entorse. Ou seja, entorse leve é lesão de grau 1. É uma lesão ligamentar de grau 1 com entorse leve. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão costuma levar cerca de 2 semanas. O Inter não terá o Alan Patrick provavelmente para o jogo da ida da semifinal, tá? Inter e Caxias lá em Caxias, no Estádio Centenário, não terá o Alan Patrick. O técnico Roger Machado até deu indícios disso na entrevista coletiva. Falou que conta com ele para quem sabe na sequência. Então, o prazo para o Alan Patrick voltar é na semifinal, volta contra o Caxias, caso haja necessidade de fazer inclusive um esforço, ou quem sabe para as finais do Campeonato Gaúcho. A situação do Wesley é um pouco mais complicada, porque ele teve uma lesão muscular de grau 2. E esse tipo de recuperação costuma levar cerca de 3 semanas. Isso dentro do que se sabe, inclusive conversei com fisioterapeutas, conversei com algumas pessoas que entendem a respeito disso, tá? Porque o Inter também não apontou prazo em relação ao Wesley. E quando o técnico Roger Machado foi questionado a respeito do Wesley, ele mostrou mais confiança em relação ao retorno do Alan Patrick mais imediato do que o do Wesley. Tá? Então, é isso, tá? É isso. Alan Patrick, cerca de 2 semanas, volta para quem sabe no jogo de volta da semifinal, ou quem sabe o Inter não quiser colocar ele no sacrifício, vai lá para a final do Gauchão. O Wesley tá fora da semifinal do Gauchão, tá? E aí fica a dúvida para ver se joga a final do Gauchão. Eu acredito que não também, tá? Porque lesão muscular ela é um pouquinho mais
né? O tempo de recuperação é muito, enfim, dinâmico, né? Tem que ver como é que o jogador vai voltar, se ele vai voltar bem, enfim, por exemplo, o Bruno Tabata, né? Teve uma lesão muscular e ainda não voltou. Então, esse tipo de situação a gente não pode cravar o tempo de recuperação, porque depende muito do próprio atleta, do corpo do atleta, como é que ele vai reagir à recuperação, enfim. Dentro disso, tá, o técnico Roger Machado, eu vou te falar, ele praticamente escalou já o Inter contra o Caxias, porque ele foi questionado sobre esses movimentos táticos, né, que ele pode fazer sem ela Patrick Wesley, e ao mesmo tempo que ele elogiou muito a forma como o Carboneiro no segundo tempo jogou entrando por dentro, ele falou, mas se eu tiver ele jogando por dentro, eu perco ele jogando pelo lado, né? Então por isso que a tendência é que jogue o Carboneiro pelo lado esquerdo no lugar do Wesley e Borré jogue ali atrás do Ener Valencia. Como ele jogou hoje, jogou muito bem. Essa dinâmica deu muito certo. Eu que sempre fui muito crítico em relação a Borré e Valência jogando juntos, eu acho que hoje a dinâmica deu muito certo, assim como deu certo também no jogo anterior contra o São Luís. E o técnico Roger Machado, ele tem se esforçado para fazer com que esses dois joguem bem juntos. E isso está acontecendo. Então, eu acho que ele não vai nem se dar ao luxo de perder esse elan, né? Já que os dois estão dando juntos, né, dando certo juntos nesses últimos jogos, ele vai manter isso. Então, Carboneiro no lado esquerdo, Borré centralizado atrás do Ener Valencia e o Wanderson aberto pela direita. Esse é o time, né? Com o Valencia, claro, centralizado. Esse é o time, né, sem esses dois jogadores. Eu quero saber o que vocês acharam a respeito de todas essas informações, se gostam dessa formatação tática nova aí, sem Alan Patrick e o Wesley, ao mesmo tempo que eu quero saber de vocês o quão vocês estão preocupados não tendo Alan Patrick e Wesley para essa sequência, se isso pode de repente atrapalhar aí o desempenho do Internacional no Campeonato Gaúcho. Caxias não é tão moleza assim, tá? É um time duro e o Inter vai ter que entrar concentrado na semifinal, é claro, para ir para a final do Campeonato Gaúcho. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.